Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é a maior operação da Polícia Federal contra o PCC. Vamos assistir Vamos assistir um vídeo aqui do canal Planeta Novo. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para me ajudar a bater 500 inscritos. E bora pro vídeo, vamos dar uma olhadinha. Contra o crime organizado na história do Brasil. Uma força-tarefa com 1.400 agentes cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão em 8 estados, visando desarticular um esquema do primeiro comando da capital, estados, galera, PCC. 8 estados, Segundo as que loucura é autoridades, essa? o grupo sonegou mais de 7 bilhões e meio de reais em impostos e lesou consumidores em milhares de postos de combustíveis. Te explicaremos tudo isso no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Planeta Fala, Novo. Lucas Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo. Uma puladinha Então, aqui, né? Me perdoe, me perdoe. A operação que aconteceu, então, que foi batizada de Carbono Oculto, é uma junção de 3 operações e ela acontece em 8 estados. 8 São estados, Paulo, galera. Espírito Que Santo, loucura. Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Essa operação Rio Grande do Sul não tá incluído. Não, os guris estão fracos. integrada por membros do Ministério Público de São Paulo, através do GAECO, membros do Ministério Público Federal e das Polícias Federal, Civil e Militar de São Paulo. Além disso, órgãos como a Receita Federal também participam. Bom, segundo as investigações, mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, ou seja, pessoas e também empresas, são suspeitos de prática do seguinte: crime contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Crime contra a ordem. Adulteração de combustível. Pô, adulteração de combustível é o mais velho, pô. Isso daí, quando eu nasci, já existia essa porra aí. Os caras recebem dinheiro vivo, assim como padaria, mercado, supermercado. Tu acha que o supermercado também não tem uma puta lavagem de dinheiro? E se eles comprarem 300 quilos de alguma coisa e jogarem aquela coisa fora e pagarem aquilo com uma parte do dinheiro que eles dizem que uma pessoa vende? Bom, tem que botar nota, né? A não ser que eles obriguem um CPF na hora da compra, porque muitos dos mercados também não vendem com nota. Ou simplesmente fazem nota de saída, entendeu? Dá pra Segundo as fazer, investigações, então, o PCC atuava na importação irregular de produtos da cadeia de combustíveis. E essas irregularidades foram identificadas em várias etapas do processo de produção e distribuição de gasolina e etanol, começando no campo, lá no início mesmo de todo esse processo, e indo até o mercado financeiro. Bom, tudo começa com as usinas sucroalcooleiras. É um nome diferente aí, mas essas usinas basicamente são complexos que transformam a cana-de-açúcar e outras matérias-primas, como olha milho, a por exemplo, dos em caras. produtos como açúcar, o etanol, aguardente e também energia. Nesse esquema, então, fazendeiros e donos dessas usinas foram coagidos a vender suas propriedades ao PCC e, inclusive, existe a suspeita de que incêndios criminosos tenham sido feitos pela facção como uma tática de intimidação. Segundo relatos, esses negócios eram normalmente fechados à vista, em dinheiro, com valores subfaturados, ou seja, valores menores do que deveriam ser. E pessoas vão lá na tua empresa, a tua empresa vale 1 milhão. Vão lá na tua empresa, tacam fogo e mandam uma mensagem: ó, se tu não vender, vou botar fogo de novo, hein? Pode tudo acabar. Lembrando que a tua empresa vale 1 milhão, mas eu te compro por 400 mil aqui, hein? Nada a ver, assim, mas eu te compro por 400 mil. Aí a pessoa fica com medo, vai lá e vende a empresa mesmo. Os caras podem matar ela, a família dela, perseguir porra toda. O crime organizado estava avançando sobre o setor com uma tática de dominação de territórios. Bom, outra parte do esquema era a importação irregular do metanol, que é um solvente. Então esse solvente ele chegava ao Brasil pelo porto de Paranaguá, no Paraná, e não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais. Ele era, na verdade, desviado e transportado clandestinamente com uma documentação fraudulenta, como por exemplo notas que simulavam álcool ou gasolina, e desrespeitando normas de segurança, colocando em risco motoristas, pedestres e também o meio ambiente, já que o metanol é altamente inflamável e tóxico. Nessa parte do esquema, as distribuidoras de combustíveis eram fundamentais, e elas inclusive faziam pedido de ressarcimento indevido de PIS, COFINS, né, que são impostos federais, enquanto pagavam um imposto muito abaixo do que deveriam. Bom, as empresas... Me desculpem, mas aqui é nível pobreza, filha.
Empresas Eu sei que vocês não Copap, pagam que é também uma o prêmio. formuladora, e a Aster, que é uma distribuidora, eram usadas nesse esquema. Elas são propriedades do Mohammad Hussein Murad, conhecido como Primo, inclusive mais pra frente a gente vai falar dele novamente. E essas empresas, então, elas eram utilizadas pelo PCC para inflar os preços dos insumos nas transações entre elas, para sonegar impostos e também para obter créditos tributários indevidos. Depois de tudo isso, terminais de Então, armazenamento os caras têm eram um utilizados ecossistema pra perfeito ocultar a ali para origem e o conseguir destino dos lavar recursos. dinheiro, Bom, comprar e aí entra um empresas ponto mais chave do baratas, negócio, um ponto fazer que começa investimentos. Não, que loucura, afetar, cara. inclusive, a população. O metanol era direcionado a postos e distribuidoras, sendo utilizado para adulterar combustíveis, o que gerou lucros bilionários para o PCC. E para a gente contextualizar aqui, a principal razão para adulteração usando o metanol é o baixo custo, já que ele é muito mais barato de fabricar e tem uma carga de impostos também bem menor em comparação com os combustíveis. Além disso, outro ponto que é considerado uma vantagem para quem faz essa adulteração é que a dissolução do metanol nos combustíveis é difícil de ser detectada. E olha só, o metanol não é proibido de ser utilizado numa mistura, mas o limite que existe é de 0,5%, só que nesses casos, né, envolvendo todo esse esquema do PCC, o percentual chegava até 90% em alguns Caralho, viado, caralho. Então é uma O cara não diferença metia mais absurda. gasolina. E o efeito dessa adulteração Vendia o não metanol. foi sentido por poucas pessoas, por apenas algumas em um lugar ou outro. Na verdade, estima-se um impacto em cerca de 30% dos postos em todo o estado de São Paulo. Isso dá cerca de 2.500 postos. Bom, e muito desses postos também tinham o papel de receber dinheiro em espécie, ou então via as maquininhas do cartão, e passar recursos do crime pro PCC através de suas contas bancárias. E nos últimos 4 anos, esses postos movimentaram um valor de 52 bilhões de Meu reais. Deus do céu. Além disso, cerca de 140 postos que não tiveram nenhuma movimentação Lembrando nesse que é período bilhões, foram não é destinatários milhões, de né? mais de 2 bilhões em notas de combustíveis. Bom, além então de venderem combustíveis adulterados e também atuarem na lavagem de dinheiro, eles também colocavam menos combustível do que indicado no painel. Meu Ou seja, Deus eles do céu. cometeram ali uma fraude qualitativa, né? Porque estavam entregando um produto que era diferente, era E pior do que entregavam deveria menos ser, quantidade. uma fraude quantitativa, porque estavam colocando uma quantidade menor também, então estavam lesando diretamente milhares, né, milhões talvez de consumidores. E olha só, proprietários que venderam postos para o PCC também não receberam os valores da transação e foram ameaçados de morte caso fizessem alguma cobrança. Que E além de loucura, todo os esse caras esquema estavam envolvendo comprando os toda postos de essa gasolina. produção ali desde o início, conveniências e padarias também eram utilizadas na lavagem de dinheiro, muitas em nome de laranjas. Essas empresas, inclusive, elas duravam ali apenas alguns meses e logo eram substituídas por outras de um nome bem similar, normalmente, para meio que se camuflar ali e dificultar a detecção das fraudes. E agora então a gente chega no sistema financeiro, porque como a gente falou, né, esse esquema começa no campo, né, lá no início do processo e vai até o mercado financeiro. No centro disso estão as fintechs. Fintechs são como são chamadas empresas que usam da tecnologia para oferecer ali, serviços financeiros de uma forma mais simples e mais rápida em relação aos Um bancos banco tradicionais. online, Então, por exemplo, digamos bancos assim, por digitais, exemplo, como um muitos dos uma famosos Nubank, que a gente tá conhece, ligado? são fintechs, não que esses sejam os que estão Na sendo verdade, investigados a aqui. Nubank no início era uma fintech, porque ela era baseada em empréstimos, consórcios, esse tipo de coisa, e depois ela se tornou um banco de verdade, se eu não me engano, um banco online mesmo. Mas muitos bancos digitais que são Mas é tudo a famosos mesma hoje em coisa, dia se digamos que é encaixam tudo a como mesma coisa. fintechs. Bom, as fintechs investigadas então funcionavam como um núcleo financeiro do PCC. Funcionava assim: centenas de empresas eram abertas pelo PCC para ocultar a origem e o destino dos recursos, e as transações dessas empresas eram feitas pelas fintechs em vez de bancos tradicionais para dificultar o rastreamento. As fintechs então exploravam brechas na regulamentação, permitindo que o dinheiro ilícito fosse integrado ao sistema financeiro. A Receita Federal constatou que uma dessas fintechs atuava como um banco paralelo do PCC, movimentando mais de 46 bilhões entre 2020 e 2024. Essa mesma fintech, inclusive, recebia depósitos em espécie, somando mais de 10 mil operações, que totalizaram 61 milhões de reais entre 2022 e 2023. E isso caras chamou são piada, atenção né? porque é uma prática bem comum para instituições de pagamento como as fintechs, porque elas normalmente operam apenas com dinheiro eletrônico. E os mesmos operadores dessa fintech também controlavam fintechs menores, ou seja, formando ali uma segunda camada de ocultação. Bom, a gente falou das brechas que as fintechs exploravam, né, dentro desse esquema, Não, e uma eu delas queria é saber quem é as pessoas que tipo, instruem eles a fazer esse tipo de coisa. Não, os caras têm os melhores, né? Porque, pelo amor de Deus, os caras têm 40 bilhões investidos, se eu não me engano, que eu vi em outro vídeo. O cara tem uma rede, ali em 8 estados, uma rede de postos de combustíveis que lavam dinheiro para eles. Além de lavar, eles vendem o combustível, que na verdade não é combustível, né, é metanol, e eles não entregam a gasolina, eles não misturam, tipo, 10% é gasolina, tá ligado? Do que tu tá comprando. O resto tudo é metanol, que é um valor muito mais baixo do que a gasolina.
Então, tipo, eles te roubam em tudo, tá ligado? Não, os caras... Olha, eu não sei. O miserável é um gênio, como É vocês chamada dizem. conta bolsão, que é uma conta aberta pela própria empresa em um banco comercial em que os recursos de todos os clientes ficam misturados sem uma separação individual. Então, por essa conta, transitavam pagamentos entre distribuidoras, postos, fundos de investimento do PCC e até despesas pessoais de operadores do esquema. E agora a gente citou pela primeira vez ali os fundos de investimento, isso porque os lucros dos negócios fraudulentos e do dinheiro lavado pelo PCC eram aplicados em fundos de investimento. A Receita identificou ao menos 40 fundos, sendo eles tanto fundos multimercado, que são fundos que diversificam ali os recursos em vários tipos de ativos, como renda fixa, renda variável, que são ações, câmbio e outros tipos também, e os fundos imobiliários que aplicam os recursos em negócios imobiliários ou então em títulos de dívidas dentro do setor imobiliário. E para encher a noção do tamanho do negócio, esses 40 fundos somados chegam a um patrimônio de 30 bilhões de reais, então o PCC está dentro de fundos muito grandes, e entre os bens adquiridos por esses fundos estão um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 1.600 caminhões Não, tá de sacanagem que os caras têm um terminal portuário. para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, entre eles 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e uma casa em Trancoso, na Bahia, avaliada em 13 milhões de reais. E olha só, segundo a Receita, as fintechs também financiavam outras companhias importadoras que atuavam no exterior na compra de produtos como nafta, hidrocarbonetos e diesel, com recursos das empresas formuladoras e distribuidoras vinculadas ao PCC. Alguém muito grande tá por trás disso daí. Eu não posso acreditar que dois caras presos, um cara preso consiga fazer tudo isso daí. Me desculpa, mas não tem como aceitar uma coisa dessa. Não tem como aceitar mesmo. Por mais que o governo tranque eles lá na cadeia, não como recompensa, mas tipo como prêmio, tá ligado? Prêmio, olha aqui, peguei o chefe do PCC. Não tem, me desculpa, mas não é de dentro da cadeia que eles comandam nada. Cara, uma rede internacional, não tem como, desculpa, mas isso aí O esquema do PCC, uma coisa realmente muito grande. Bom, e falando novamente sobre as brechas que as fintechs aproveitaram dentro desse esquema, segundo a Receita, está o fato de elas não serem obrigadas a reportar suas operações por meio do sistema e-financeira, que é o sistema de fiscalização para empresas financeiras. Vale lembrar, inclusive, que no fim do ano passado, de 2024, as fintechs chegaram a ser incluídas no sistema e-financeira, naquela medida que aumentava também o monitoramento sobre o Pix. Só que essa regra foi revogada depois de uma pressão de políticos e também de boa parte da população que acreditava que o Pix seria taxado, que é uma coisa, inclusive, que não era verdade, né? A gente até fez um vídeo sobre isso naquela época. Mas então, diante dessa operação, diante de toda essa exposição que o caso está tendo, nessa quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou a retomada do monitoramento detalhado das operações das fintechs. Ele disse o seguinte: a partir de amanhã, no caso da sexta-feira, a Receita Federal enquadra as fintechs como instituições financeiras. O que significa isso? Que as fintechs terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Com isso, aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita com a Polícia Federal para chegar aos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado. A partir dessa sexta-feira, então, as fintechs já são obrigadas a mandar para a Receita as informações que já são exigidas dos grandes bancos. E olha só, pra gente trazer aqui pra concluir o vídeo alguns desdobramentos já em relação a essa mega operação, nessa sexta-feira, 2 empresários foram presos suspeitos de financiar um plano do PCC para executar o promotor Amaury Silveira Filho, do Ministério Público de Campinas, e o comandante de uma polícia de São Paulo que não teve o nome e função exata divulgados. Os presos são Maurício Zambaldi e José Ramos, que atuam no setor de comércio de veículos e transporte. E outro mandado de prisão foi expedido para o Sérgio Filho, que é um dos chefes do PCC, mas ele está foragido. Bom, segundo o promotor Marcos Rioli, que atuou nessa operação de sexta com as prisões, os empresários arquitetaram o plano visando interromper investigações sobre os crimes do PCC, incluindo a lavagem de dinheiro que está sendo exposta essa semana. E uma outra notícia envolvendo essa mega operação é que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito para investigar um possível vazamento de informações da mega operação. Isso porque mais da metade dos investigados com mandado de prisão não foi localizada. São 8 foragidos de um total de 14 mandados de prisão preventiva expedidos, e entre os 8, inclusive, estão os principais suspeitos de comandar a rede envolvendo o setor de combustíveis. O Mohamed Hussein Murad, o primo que a gente falou antes, e o Roberto Leme da Silva, conhecido como Beto Lu. Bom, delegados e agentes estão se reunindo desde a quinta-feira para entender como foi possível que diversos alvos tenham conseguido fugir, e um dos investigadores, que não teve o nome revelado, disse o seguinte: o que nos causa grande estranheza é que muitos dos alvos monitorados escaparam na véspera. Temos indicativos de que fugiram de casa um dia antes da operação ou poucos dias antes. Bom, esse inquérito então vai apurar se houve facilitação de agentes
ente público Será que ou alguém- vazamento será que alguém de informações. descobriu? Esse mesmo investigador disse o seguinte: já temos algumas pistas, alguns indícios de por onde pode ter vazado informação que favoreceu a fuga dos alvos. Nossa, de Vamos sacanagem, aprofundar né, a cara? partir de agora. É uma questão de honra entender o que houve e prender quem continua foragido. Bom, então esse é um grande resumo de toda essa mega operação que está acontecendo, como a gente falou. Que loucura, né, cara? Para vocês se parar pra pensar onde foi que o Brasil chegou, né? Tipo, os caras estão em todos os lugares, estão na política, estão em vários tipos de comércio, tantos comércios que aí carregam o Brasil como combustível, né? Como petróleo, esse tipo de coisa. E pra te ver o quão bagunçado tá o nosso país, né? Os caras estão pegando os portos, como o porto de Paranaguá lá, para trazer combustível da Shopee, digamos assim, do exterior. Pô, tá de sacanagem, né? E realmente, aquela de ter retirado as fintechs para não... tipo, eles não exercerem as mesmas regras que os grandes bancos, foi um erro, acredito eu, na minha opinião. O medo da galera era a taxação do Pix, mas na verdade no final das contas era para combater o crime organizado. Mas é isso daí, né? É uma operação que envolve outras operações que já estavam acontecendo, envolve muitas autoridades, muitas pessoas, mais de 1.400 agentes, então é uma coisa realmente Cara, sem precedentes aqui no Brasil em relação super... a facções criminosas, né, a grupos criminosos. Então, com certeza, é uma operação que vai ainda ter muitos desdobramentos e muita coisa para a gente trazer. Fizeram uma super operação. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui também o que você achou. Então, basicamente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como ele já falou aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E essa é a minha visão sobre isso. É os guri.